Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Mencionei que seríamos hoje dito falado sobre o hadith mais importante que conhecemos. Não é o mais importante, num sentido, mas é o mais conhecido, que é conhecido como hadith do anjo Gabriel. Eu vou falar o texto, mas antes do texto tem o quê? O contexto. Repito, se nós desconhecermos o contexto, qualquer texto vira o quê? Pretexto. Desconhecendo o contexto, qualquer texto vira pretexto. E viver é melhor que sonhar. Eu sei que agora é uma coisa boa. E viver é melhor que sonhar. Não, tô lembrando agora da Elis Regina. Viver é melhor que sonhar. Mas é o Belchior que fez a música, não foi ela. Mas ela que ganhou a fama. Tá. Eu gosto mais com ela. Bom, eu imprimi simplificado a introdução do texto, vou distribuir para vocês e vamos trabalhar o contexto e o texto. Por que essa aula ela é importante também? Por que essa aula ela é importante também? E por que esse hadith, esse dito do profeta Muhammad tem esse nome e qual é a validade, qual é a importância dele? Esse livro, esse dito que eu vou falar para vocês, de tão importância que tem, esse volume aqui, esse livro que são 12 volumes, eu estou com o volume 1 e 2, em árabe, claro, né? Ele fala só sobre ele, para te ver um negócio. Não é só sobre, mas fala. E os outros teólogos explicaram esse dito, esse hadith, de uma forma incrível, em vários textos, em livros. Em português, foi traduzido do inglês para o português em 2002, há 20 anos atrás, um livro chamado A Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade. Esse livro aqui. A Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade, Fundamentos do Islã. De um sheik chamado Jamaluddin Zaraboso. Esse Zaraboso, ele é um muçulmano caribenho, do Caribe. Eu não sei se ele é da Jamaica, mas ele é natural desse país do Caribe. E ele é residente nos Estados Unidos. É um sheikh conhecido já. E ele reuniu nesse livro muita informação boa. Que foi trazido para o português. Esse livro você vai conseguir na Amazon, no estante virtual. É um livro fora de série. Um livro que se a pessoa ler e estudar vai compreender por dentro a estrutura da crença e da teologia islâmica, tá? E tem excelentes referências acadêmicas, todas, e é bom mesmo. Bom, o que eu vou fazer então? Eu fico esse livro aqui para as pessoas procurarem essa capinha, você põe no Google, vai aparecer na Amazon, estante virtual, tá todo em português. Comentários. Editora Azan. Mas só botar o nome, Mensagem do Anjo Gabriel para a Humanidade, ele aparece lá na Amazon, estante virtual e semelhantes. Eu vou... Abed, vem cá comigo, querido. Você mesmo. Você acha que veio aqui só para... Olha o Abed. Olha que gracinha esse aluno. Olha só que bonzinho, todo envergonhado. Tudo bem? Olha que gracinha. Tudo obediente. Tia tá falando que você é obediente. Você é obediente? Sou. Se você falou, tá falado. Distribui para as moças e distribui para os moços. Vai distribuindo, tá bom? Obrigado, Abel. Quando Abel ele decorou uma sura do Alcorão que tem 30 versículos. Uma sura todo mundo decorou em árabe. Eu li o primeiro dia, segundo dia que ele estava lendo, eu falei, 5
E não é que o menino me deu um balão, o menino me deu um balão, engasgava, daqui a pouco, não sei de onde que apareceu, eu acho que ele já sabia. Estava escondendo o ouro e decorou tudo. Mashallah. Abed, o nome dele. Muito querido ele, bonzinho. É bonzinho, olha isso? Quando está dormindo, não é? Quando ele está dormindo, ele é um amor de criança. Isso, obrigado. Eu vou explicar o hadith, tá bom? Esse texto, e vamos entrar no texto. Porque esse dito do profeta é uma aula, é uma lição em si da religião islâmica. Obrigado. Pegou o seu? Aí, ó, viu? Habib. Ficou falando aí que no Ramadã, o pai dele, a mãe dele vai convidar o sheik para uma janta. Lê isso também. Bom, eu vou ler, quero que vocês acompanhem, que eu vou, durante a leitura, nós vamos entrar no assunto. Esse hadith, como todos sabem, o hadith é um dito, uma fala de Muhammad. É conhecido como hadith do anjo Gabriel. Hadith, o dito do anjo Gabriel. É um dos mais abrangentes ditos do profeta Muhammad, pois toca em quase todos os aspectos da religião. Quando você fala em aspecto da religião, e falamos semana passada, praticante, não é praticante, lembram? Tem aspectos da religião que são a essência, o fundamento, o princípio, sem isto não vale. E tem os outros aspectos da religião que são como uma hora extra, vai acrescentando. Mas se a pessoa não cumprir ou contrariar, ela manteve ainda o princípio e o fundamento do Islã. Então por isso que fala aqui, ó, pois toca em quase todos os aspectos da religião. Os aspectos da religião, quando falamos da religião, nós aqui no Ocidente temos uma cultura cristã judaica. Essa educação cristã judaica, ela foi modelada com o movimento humanista, com a filosofia ocidental, grega, enfim. A própria palavra religião, gente, está muito calor? Tá? Ligo ou não ligo? Hã? É barulhento. Eu vou dar uma mancada, já dei. Vou bancar o professor malvado, que fala o seguinte: ai, mas o inferno é mais quente. Tá, mas a gente não precisa chegar a esse ponto, não é pra... Não é? Não, precisa comparar. Quiser ir, professor, vá. Vai aqui no rodoviário, pega a aviação Cometa, vai mais rápido, né? Fica à vontade, né? Salvação não é livre, não é individual. Então não precisa levar os outros para o senhor que é aí. Então, vamos aqui, rapidez. Os aspectos da religião, quando se fala o que significa religião, o entendimento que as pessoas têm de religião é complexo. Vão dizer, religião significa religare. Não, isso aí é no conceito latim, conceito ocidental. No Islã, a religião ela encobre todos os aspectos da vida. Mas cada um desses ensinamentos ou mandamentos terá um peso, uma medida diferente. Por isso que nós falamos, aquela pessoa ela é praticante ou não da religião? Depende de que você está falando. Daquilo que é fundamental da religião ou não. Se pegar uma pessoa em português, aqui no brasileiro puro falando, fulano ele é trabalhador. É o sonho dos pais falar para a filha, casa com alguém trabalhador. Como ser trabalhador fosse o único requisito de bom caráter. Não é? Não é? Mas ele é trabalhador. Tá, mas tu quer o quê? Ele é dono do banco, não precisa trabalhar? É isso que você quer dizer? Não. Então, praticar a religião tem vários aspectos. A pessoa pratica a religião no aspecto
de devoção, oração, jejum. Isso é um tipo, não um tipo, mas é um lado da prática religiosa, do exercício da religião, de como ele ganha trabalho, de como ele comercializa, comércio, vende, como ele ganha sua vida. É um aspecto religioso que é tratado. A sua vida pessoal, familiar, também é um aspecto religioso. Com os outros que não compartilham sua mesma crença, também tem um aspecto religioso. Então, ser religioso no conceito islâmico não é meramente, exclusivamente, ser praticante da oração. Ah, eu sei ler o Alcorão. As pessoas perguntam para mim. Algumas pessoas perguntam para mim. Ah, Sheikh, conheci uma pessoa religiosa para casar. É a mesma coisa, conhecer alguém legal. No começo, quem é que não é legal? Né? Então, religioso o quê? Ah, ele sabe ler o Alcorão. Ah, sei dirigir. E aí? Não é? Carro automático, mas eu sei dirigir. Eu sei dirigir. E aí, Russo? Sai pra casar, o cara sabe. Imagina a moça fala, olha, conheci um rapaz, ele sabe dirigir. Dá pra casar com ele? Vai. Pega a BR, vai. Vai mesmo. Bom, do aspecto religioso aqui, ó, esse hadith, ele toca em quase todos, mas toca nos aspectos fundamentais da religião. E fala o seguinte, Qadi, em árabe, Qadi Iyad, esse Qadi Iyad é um teólogo da Andaluzia, em espanhol, um sábio, um jurista, um grande sábio, que escreveu sobre história, sobre jurisprudência, sobre teologia, e explicou também esse dito num livro. Ele fala o seguinte, ele é falecido no século, morreu no ano 100 e pouco, ou 1220 por aí, aproximadamente. Bem velhinho ele. Assinalou que esse hadith inclui ou indica todos os aspectos internos e externos. Olha só que interessante. Dos atos de adoração a Allah. A prática religiosa, ela tem práticas externas e práticas internas. O que se compreende por práticas internas? É espiritualidade, é um sentimento, é o conhecimento. Por exemplo, gratidão a Deus é uma prática interna, mas ela aparece depois. Temor a Deus é uma prática interna e aparece na... Não é todo mundo que demonstra ser grato, demonstra ser temoroso a Deus, demonstra ser religioso. Não é todo mundo que demonstra isso, significa que é. Quem é que vai saber isso? Allah. E umas pessoas que estão aqui prestam atenção. Como disse Humberto Eco, tem um livro chamado não sei o que da feiura, história da feiura. É a história da beleza e a história da feiura. Viu, Leis? Qual que você compra para dar de presente para mim? A história da feiura ou a história da beleza? Fala, meu aluno. Vai dar os dois. Eu acho que é ele que fala, não sei se a frase, mas tem um livro que Deus está nos detalhes. Vírgula. E o Satanás também. Pessoa, entendeu? Mas atrás ele está dizendo a contemplação. Mas você, então. Aqui fala o Qadiyat, sinal que isso inclui aspectos internos e externos de atos de adoração a Allah. Ele fala das ações que estão relacionadas com as ações externas. Ações que estão relacionadas com as ações externas e internas. Lembram nas primeiras aulas que toda a prática religiosa, todo o fazer e o deixar de fazer está ligado com uma razão do porquê fazer, que é a crença e a fé. O muçulmano jejua, daqui a um mês vai começar o Ramadã, ele jejua, ele se abstém de comer e beber em determinado momento,
por alguma razão. Ele cumpre as orações por alguma razão. Ele pede para Allah por alguma razão. É isso que ele está falando. Que toda a prática religiosa, todo o externo, ele tem um interno, ele tem um porquê que está fazendo isso. Esse porquê, nós vamos dar o nome de iman, de fé. É a fé que leva a crença, a certeza, a convicção, que leva a pessoa a fazer e deixar de fazer. E isto é em tudo, não só na questão religiosa. Não só na questão religiosa, até no dia a dia. Não é? Mas aqui tem o contexto religioso. Né, Abed? Segunda-feira tem aula, não tem? E você vai porque gosta de estudar. Não é porque seu pai e sua mãe mandam. Porque você gosta. Então tem uma razão aí de ir para a escola. É porque você gosta. O Leis está falando assim, não, né, Leis? Até se o Leis falar, não, eu não gosto, sou obrigado aí. Não é? Eu também era obrigado aí. Não gostava de ir. Mas eu ia só para jogar bola e comer merenda. Até isto tem uma razão. A pessoa só vai porque tem uma força maior forçando ele ir, não é? E tu vai ver que na prática religiosa também vai entrar isso aqui. Tem certas proibições do Islã que a pessoa ela pode dizer, eu queria fazer isto, mas eu não faço. Pô, o inferno deve queimar, cara. Eu não vou para o inferno. O que leva a pessoa, é a questão aqui, o que leva a pessoa a deixar de fazer aquilo que o seu desejo está inclinado para ser feito, é a fé, né, Maquin? A certeza, a convicção que tem algo maior no pós-vida. Isto que o Qadi Ibn Iyad ele fala no seu livro, nos seus detalhes. Vamos lá. Esse hadith compreende a religião como um todo, ou um tal ponto que toda a ciência religiosa e suas ramificações são encontradas ali. Tem um livro de ditos do profeta Muhammad, que tem mais de 8.000 hadiths, chamado Sahih Muslim. E eu tenho parte dele aqui, que são 20 volumes. Na introdução do livro, esse Muslim, ele faleceu no ano... Quem escreveu o livro faleceu no ano 676, que comentou, ele diz o seguinte, que o hadith que nós vamos ler, ele é o primeiro hadith do livro. Tem os livros de hadith que falam toda a sunna do profeta. O primeiro hadith é esse livro. O primeiro hadith no livro é esse. E ele explica o porquê. Onde ele fala aqui. O porquê que ele começou. Ele está dizendo que tudo que vem depois do livro é a explicação desse hadith. Tudo. Ele está dizendo, eu comecei esse livro para explicar o Islã com esse dito. Os capítulos, tudo, só vai ter validade se você compreender e praticar e acreditar neste hadith. Bom, fala o seguinte, conforme citado acima, esse hadith é conhecido como hadith do anjo Gabriel, dito do anjo Gabriel. Também é chamado as-Sunnah, o alicerce da Sunnah, porque toda a prática religiosa está baseada nele. Da mesma forma que a Surat al-Fatiha, a Surat da abertura chamada mãe do livro, a oração não vale sem a Surat al-Fatiha. Makin, vale Salat sem al-Fatiha? Não, né? E se a pessoa ler o Alcorão inteiro, cara, vale? Ah, para! Sacanagem, Maquin. Você leu o Alcorão inteiro, mas não leu a Fatiha. 7 versículos na primeira. Por que não vale, cara? Não vale, Abed? Pô, cara. E agora? Pensei que valia. E agora? O que eu faço? Mas se você ler só a Fatiha e não ler outra sura do Alcorão, valeu? Valeu. Não está perfeito, mas valeu. É a mesma coisa esse hadith. Se você compreender, entender e praticar esse hadith, valeu tudo. Mas se não compreendeu, não entendeu, não praticou, não adianta mais nada.
De acordo com Ibn Hajar, esse homem chamado Ibn Hajar, o nome dele era Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, do ano 700, ele faleceu no ano 1400 e pouco, do calendário islâmico. Esse homem é uma personalidade, uma das pessoas, para mim, uma das 7 maravilhas do mundo. Que Deus me faça entrar no paraíso, eu queria conhecer esse homem. Ele escreveu muitos livros. Ele era juiz ainda. Tinha 4 esposas. Era juiz. E era tipo o presidente do Supremo Tribunal, do Congresso lá, sei lá. E era sábio de hadith, ele era referência das ciências todas. De história, jurisprudência, juiz, tudo. E teve uma vez que ele o governante na época no Egito deu um decreto lá, ele considerou ilegal o decreto. O decreto do governante é ilegal, não tem validade religiosa alguma. E é pecado as pessoas seguirem esse decreto religioso. Esse decreto é pecado, é proibido religiosamente, e é pecado ainda as pessoas obedecerem esse decreto. E é pecado e proibido religiosamente as pessoas executarem, cobrarem, publicarem um decreto lá, contrário à religião. Daí veio a notícia que o rei lá, o príncipe ficou bravo, mandou afastar ele do cargo. E ele falou, e é pecado o senhor fazer isso comigo, pela religião. E os seus guardas aqui, tudo aqui que me prendem, estão cometendo pecado também. Vem. Tá aí? Tá rodando. Tá aí. Falou, e quem fazer isso, executar essa ordem aí, quem vai, como é que fala o justiça lá, o que vai entregar o documento lá, o oficial de justiça, você é pecador também. Você que está obedecendo alguém que está errado. Todo mundo. E tudo que vocês comem em casa com salário é pecado também, é tudo haram aí, ó. Daí mandaram ele embora do país. então vai. E ele voltou depois. Voltou por cima. Né? Não é pecado. Vocês vão seguir o que é certo, vocês vão ver. Não é comigo, é o castigo de Deus, vai ver. Então vamos ver então. Então se mete. E ele escreveu vários livros. Ibn Hajar. Ele era da onde nasceu? Ele é da região chamado Asqalan. Asqalan hoje é na faixa de Gaza. Ele era de Gaza. Gazawi. Ibn Hajar Asqalan é um grande sábio. Um grande sábio. Escreveu livros de tudo sobre tudo. De tudo e sobre tudo. Quase tudo. De acordo com Ibn Hajar, o episódio que trata o hadith ocorreu próximo à morte do profeta. Aqui ele está falando qual é a ocasião que o profeta Muhammad falou isso. Nós temos 2 coisas aqui. 2 coisas que está nesse livro. Esse livro me acompanha aqui, ó. Desde 2006 eu estou com esse livro na mão, viu, Abed? No mês de Rajab comecei a estudar esse livro. Até as anotações sobre aqui, eu mostrei sobre aqui. Anotações que com muito orgulho, alhamdulillah. Graças a Deus. E tem 2 coisas aqui. Quando o profeta falou isso, qual é a ocasião? E que ocasião isso foi passado adiante? Vamos entrar no hadith, mas antes de entrar no hadith, eu vou falar o contexto dele. Eu vou ler como está em árabe. E vou ler a ocasião do dito. Daí você vai entrar no contexto do dito. Está no livro aqui, chamado Sahih Muslim, o primeiro hadith. Capítulo da fé. Disse o autor do livro, Haddathani Abu Khaythama, Zuhair ibn Harb, ele disse, nos contou, ou seja, o sheik dele está falando para ele, lendo esse dito. O autor do livro, existe uma cadeia de transmissão. É como se eu falasse para o Abed um hadith, o Abed falava para o Leith, o Leith falava para o Makin. Daí o Makin vai lá para Tatuapé e fala, povo,
me contou o Leis, que diz que escutou o Abed, que diz que escutou o Sheikh Rodrigo falar isso. Essa é a cadeia de transmissão. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب, disse, me contou, me falou para mim na aula Zuhair ibn Harb. Até anotei aqui. Zuhair ibn Abu Khaythama faleceu no ano 234, sheik dos muitos sábios. Que disse, nos contou o Waqi' ibn Jarrah, faleceu no ano 197 do calendário islâmico. Que diz que Kahmas ibn Hassan, filho de Hassan, que Abdullah ibn Buraida, que Yahya ibn Ya'mar disse que escutou Ubaidillah ibn Mu'ad al-Anbari, faleceu no ano 237. História longa, indo. Que Ibn Buraida, que Yahya ibn Ya'mar disse. Agora vem quando que foi conhecido esse hadith. Gente, estão me acompanhando, estão me entendendo? Eu estou falando... Eu estou atrapalhando aqui. Eu estou atrapalhando mais que a gente. Estou falando na cadeia de transmissão. Como é que chegou para nós? Que a primeira pessoa que falou do qadar, do destino, começou a questionar se existe predestinação, se existe o plano de Deus para o mundo ou não, foi em Basra. Basra é uma cidade no Iraque, construída no ano 18 da Hijra, da imigração. Um homem chamado Ma'bad al-Juhani partiu esse Yahya ibn Amr, com Humayd, filho de Abdurrahman al-Himyari. Aqui, na aula, Baquin al-Himyari, assim, ó. Como é que está escrito aqui, Maqui? Não pode rir. O nome dele? Está rindo. O que está escrito aqui? Al-Hamiri. Não é? O que quer dizer Al-Hamiri? São os burros. Só que é Himyari. Himyari. É uma tribo chamada Himyar. Os Banu Hamar, o Banu Himyar. É uma tribo muito conhecida lá no Egito, lá no Iêmen. Himyar. Não é Ahmar, tá bom? O Ahmed, filho de Abdurrahman al-Himyari. Eu lembro disso aqui porque eu li quando teve essa aula, eu falei pro Sheikh Al-Hamir, eu falei, não sei o que é o burro, Himyar. Foi ele, fazendo o Hajj, peregrinação a Meca, fomos para Meca. Procuramos encontrar alguém que conviveu com o profeta de Allah. Então, eles saíram lá do Iraque, foram fazer o Hajj, os dois amigos, vamos ver se a gente encontra alguém que pode confirmar algo sobre o profeta de Allah. Volta aqui no tempo, Leis, comigo. Imagina, você escuta que existe em algum lugar no Brasil algumas pessoas que viveram com o profeta Muhammad. Imagina, tem alguém vivendo entre nós, nessa mesma época, tem pessoas que conheceram e viveram com o profeta Muhammad. O que você queria fazer? Hã? Não, conviveram com ele. Estou falando naquela época. Eles disseram, vamos para Meca, vamos ver se a gente encontra alguém que conheceu o profeta Muhammad, conviveu com ele. Volta para a história, imagina isso, gente. Tem alguém, mas ele mora longe, daqui a 2.000 quilômetros. Ah, eu vou. Onde que está aquela pessoa? E eles foram lá para Meca, vamos ver se a gente encontrou alguém que encontrou e conheceu o profeta Muhammad. Para perguntar algo para ele, você conheceu o profeta Muhammad, como é que ele era? Como é que ele fazia? O que ele falou? Fale para nós como é que ele rezava. Fale para nós como é que era o Ramadã, o que ele fazia. Isto é o hadith. Quando você pergunta o que é a sunna, o que é hadith, é isto. As pessoas viam de longe,
Chegavam até quem conviveu com o profeta Muhammad e perguntavam, e eles falavam. Então chegaram até lá, encontraram. A primeira pessoa que ele encontrou foi um companheiro, um jovem chamado Abdullah ibn Omar, o filho do Omar. Abdullah, quando o profeta morreu, Abdullah ibn Omar tinha uns 20 e poucos anos. Tinha uns 23, 24 anos. Você é o Abdullah, filho do Omar, o califa Omar, que veio com o profeta já lá? É. Por favor, tem uma pergunta só. Uma pergunta. Ele poderia perguntar um monte de coisa. Né? Poderiam perguntar um monte de coisa. Mas ele perguntou aquilo que eles achavam o essencial e o principal em relação à crença islâmica. Falou: vimos Abdullah ibn Omar entrando na mesquita. Fui eu e meu amigo ao lado dele. Quando ele sentou, terminou a reza, sentamos ao lado dele. Esse aqui está tudo no texto. Como é que surgiu o texto? O hadith. Eu pensei que meu amigo ia perguntar. E ele olhou para mim. Eu então criei coragem e falei: Assalamu alaikum. Abdullah. Ele disse: alaikum assalam. Ele falou: sim. Abdullah quer dizer também servo de Allah. Sim, eu sou um servo de Allah. Servo de Deus. Disse: tá bom, Abdullah ibn Omar, você conviveu com o profeta Muhammad? Convivi. Então, nós vamos lá de Basra, lá no Iraque. E lá tem um povo, lá encontramos nossa mesquita, lá onde a gente mora, tem um pessoal, eles lêem muito ao Corão. Mas eles leem muito ao Corão. Porém, eles ficam perguntando certas coisas que não tem nada a ver, uma viagem. Aqui fala em árabe: وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ. Ufa. يَتَقَفَّرُونَ شُمَانَاتِ ما في شوط. يَتَقَفَّرُونَ. Até em árabe é difícil saber, mas tem que ter um dicionário. Eles ficam procurando o porquê do porquê, sabe? Jogando uma coisa contra a outra. Parece que eles são novos. Não falou se é novos no Islã ou são jovens. Tem duas coisas aqui. Toda a balaia, toda a desgraça, todo problema, todo BO. Olha, Abdurrahman quer mexer nos meus contatinhos aí no WhatsApp. WhatsApp. Tô vacinado já, não tem problema. E daí falaram: olha, lá a gente mora, tem pessoa que fica falando coisas que não tem nada a ver, jogando uns textos contra os outros, dando interpretação meia maluca. Eles eram jovens. Hudatha, jovens. Não se sabe se é jovens na religião, se converteram há pouco tempo, ou meninos. E a história islâmica provou. Durante a história islâmica, todo mundo que deu problema para os muçulmanos são esses daí. É por ter pouca experiência de vida, afobados, ou não saber mesmo da religião. Entrou ontem e entrou no ônibus lotado e quer viajar na janela. Não é? E isto, infelizmente, mas isto, na aula de sociologia que eu vou fazer um dia, eu vou explicar por que isso acontece. Vamos falar disso. E daí, eles falam que Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. E o que o mundo, o que acontece com as pessoas, acontece por acaso. Que Allah criou o mundo e deixou as coisas acontecer, ou seja, Allah é pego de surpresa quando acontece algo. Abdullah disse: se você encontrar eles, fale para eles: eu não tenho nada a ver com eles. Eles não têm nada a ver comigo. A religião que eles seguem não é a nossa religião.
E a religião que Muhammad nos ensinou não é o que eles estão fazendo. Quando voltar, fale para eles que eu escutei. Quando voltarem, fale para eles. Se eles gastarem caridade, uma montanha de caridade, Allah não vai aceitar nada do que eles fizerem, a não ser se eles seguirem o Islã que Muhammad trouxe. Eu escutei o meu pai, Omar, dizer, agora começa o hadith. Quem tem, quem não tem? Abed, tá dormindo? Acorda, vem cá, filho. Distribui para quem não tem. Gente, entenderam agora o contexto do hadith? Sim. Agora pegou. Vai lá perguntando quem não tem, Abed. Habib. É bom menino, bom menino. É bom menino, viu, Leis? Coisas de primos, né? Você é primo dele? Ele é seu primo? Só o Maquini que não é primo deles. Tá salvo então, Maquini. Alhamdulillah. Tá fora desse bolo aí. Acabou? Tem mais se a gente precisa? Falta alguém? Tá bom, ainda bem. Falta? Leva lá. Agora eu fiquei sem pra... Pega lá. Entenderam o contexto do hadith agora? Importância? Mas tem muita coisa aqui nesse contexto antes de entrar no dito. 2 pessoas lá no Iraque até Medina, Meca, 2.000 quilômetros. Daqui a BH é menos. Daqui a Salvador, mais ou menos. O cara tá lá em Salvador, lá na terra do Olodum, na terra do Jorge Amado, não é? E diz, olha, tem gente aqui onde nós moramos, tem um pessoal que é novo, se converteu no Islã há pouco tempo, e tem uns jovens, estão falando umas coisas aqui que, olha, gente, não está certa. Eles dizem que a gente fica aprendendo o Islã no Facebook, tem grupo do WhatsApp, não fala para ninguém, é grupo secreto, e não precisa ir na mesquita, não precisa da religião, que os sheiks não entendem de nada, quem entende sou eu, que não conheço nem meu sobrenome. Tem pessoas aqui que falam isso no Brasil, né? E na época do Abdullah ibn Omar, nessa época também tinha pessoas malucas assim. Esses 2 jovens foram até... Gente, da onde que eu tirei essa frase? Foi daqui. O conhecimento não vai até a pessoa. A pessoa vai até o conhecimento. Né, Raquel? Tá certo? Essas 2 pessoas que a Raquel pegou no final, mas depois ela acompanha que eu sei. Essas 2 pessoas foram até o conhecimento, foram até onde estava Abdullah ibn Omar. Ele acompanhou o profeta Muhammad. Ele conheceu o profeta Muhammad? Sim. Então ele sabe mais da religião do que nós. Sabe melhor da religião do que nós. Aquelas pessoas que conviveram com o profeta de Allah, sabem mais do Islã de qualquer outra pessoa do mundo. Se você botar essa regra no judaísmo, as pessoas que viveram com Moisés entendem mais da religião de qualquer outra pessoa que veio depois. As pessoas que conviveram com Jesus entendem mais de Jesus e da religião que Jesus pregou do que todo mundo, não é? Essa é a regra geral. E se alguém fala mal deles, xinga eles, se alguém fala, não, quem vivia com Moisés não entendia nada da religião, eu que entendo. Não, faz favor, cara. Não, quem vivia com Jesus não entendia de Jesus, é eu que entendo. Não. Quem vivia com Muhammad não entendia. Não. Tá, faz favor. Pode descer, então. Ah, não, pode descer. O carro é meu, desce. É. Então, só na ocasião do hadith tem muita coisa aí que eles foram procurar na fonte. Viajaram, foram procurar nas pessoas que tinham conhecimento, a informação e a prática. Antes de alguém perguntar, agora há pouco uma pessoa mandou uma mensagem, eu espero que esteja me acompanhando. Eu não vou ler, tudo bem, mas... Sheik, uma pessoa me adicionou aqui e disse que quer dar aula de religião para mim. Ai, que amor. Né, Cecília? 2022. A guerra lá na porta, na Rússia, a Ucrânia. Ah, mas ele quer me ensinar religião. Meu amor. Eu perguntei, qual religião você seguia antes? Ah, eu era católica. Quando você queria aprender religião, como é que você fazia antes?
Você na igreja? Não é? Ia. Não é? Ou alguém que passava na rua, no Facebook, oi, tudo bem? Deixa eu ensinar para você a Bíblia. Deixa eu ensinar o Corão para você. 2022, passa o Pix uma vez para ele, para de incomodar. Daí aconteceu. As pessoas têm que procurar o conhecimento na origem. Na origem. E daí vem o hadith. O que fala o hadith? Quem lê para nós? Lê para nós, ô Leis? Tá falando seu primo assim para mim, agora você lê em voz alta. Pode ler em voz alta, querido. Omar, onde tem a palavra Omar? O irmão do Leis ali, mais velho, só rindo, né? Toma, dizendo, né? Toma nos dedos, né? Ficar rindo dos outros, viu? Sempre tem um em cima, viu? Fala, Habib. Levanta a voz, cara. Tá. Tudo isso é a história que eu contei. Agora vem o hadith. Abdul Giseu, meu pai disse, continue. Um dia veio até nós um homem cujas roupas eram extremamente brancas, cujas cabelos eram extremamente pretos. Peraí, aí fala o que da roupa? Extremamente branco. Fala da roupa, fala do cabelo, o que mais? Se perdeu. O que mais? Sobre qual não se podiam ser vestígios de viagem. E ninguém conhecia ele, não é? Então Omar notou, viu Raquel? O Omar notou, entrou um homem, a gente estava sentado com o profeta Muhammad, e sabe os companheiros do profeta Muhammad, eles relataram até como o profeta Muhammad sentava. Você sabe como o seu avô senta? Lembra, né? Sabe? Tá. Ele sentava e dizia, ele sentava como as pessoas sentavam. Mas nisso tem uma grande lição, que ele não era diferenciado de ninguém. Esse era o objetivo. Se as pessoas sentavam no chão, ele sentava no chão. Se as pessoas ficavam de joelho, ele sentava de joelho. Kana yajlis mithla ma yajlisu an-nas. E essa colocação é muito importante, né? Porque quem prega igualdade, né, tem que se colocar igual. Por exemplo, o Papa que prega igualdade é tão diferente, né? Pois é, diferenciado. É muito... O profeta Muhammad entrava, então, se entrava alguém na mesquita e não sabia quem deles era Muhammad. Isso é importante, eu já vi isso. E essa parte do dito aqui é que as pessoas entravam, o homem ficou olhando. Esse cara aqui, esse homem, cabelo dele bem escuro. Roupa dele bem branquinha. Não parece que veio de viagem. E ninguém conhece ele. Quem é essa pessoa? Porque no deserto, se ele não é da cidade, ele veio de viagem. Não veio de viagem. Se viesse de viagem, estava todo descabelado. Não é? Ou roupa suja, suada, cansado, né? O cara apareceu do nada, o homem ficou só de bico. Tá bom. O que fala depois, Leis? Sentou de joelho a joelho. O profeta estava sentado. Sabe que o profeta de Deus estava sentado? Como nós ficamos sentados na hora da oração. Eu vou fazer aqui, vou sujar um pouco minha roupa, não tem problema. Como fazemos na hora da oração. Assim. O profeta estava sentado assim, falando com as pessoas. O homem chegou, o profeta, tão próximo, encostou o joelho dele com o joelho do profeta. Muito íntimo. Muito íntimo. É algo que o Omar ficou cuidando. Peraí, tem coisa aí. Né? Vamos ver. Continua, Elis. Vai lendo. O homem disse, fale-me sobre o Islã. O homem falou, Muhammad, o homem veio do nada. Ninguém conhece ele. Sentou tão íntimo. Muhammad, fala aí. Não falou o profeta de Deus, o homem mensageiro de Deus.
O Omar ficou de olho, né? Me fale o que é o Islã. O que o profeta de Deus disse? Falou os pilares do Islã. Fale para nós, qual é? Tem que decorar, gente. Olha, depois anota e o pessoal tem que decorar. Tem que decorar. Que Deus abençoe com ele e com seus pais. O Islã é que você o Islã é que você não há um Deus além de Deus. Não há outra divindade a não ser Allah, Muhammad é seu mensageiro, praticar a oração, pagar o zakat, jejuar, fazer a peregrinação a Kaaba, se tiver recursos. É isso, né? Mais ou menos. O Islã é só isso? Não, tem mais coisa. Não é? Tem muito mais coisas. Mas esses são os pilares do Islã. Se a pessoa acreditar, decretar e falar... Gente, alguém quer que ligue o ventilador? Liga lá para nós, ô Abed. Ah, você vai ter que ligar, cara. Quer que... Abed, vai lá, liga, aperta, ele vai apertando ele até ligar. Ao choque. Não. Ao choque. Obrigado. Tem diferença aí, não? Só faz barulho, não tem vento, né? Eu não escutei nada. Desliga lá, ó. Tem mais barulho. Homens e mulheres que tiver condição física e financeiramente. Essa tua pergunta é totalmente inclusiva no nosso assunto. Tudo aquilo que Deus mandou para os homens fazer, mandou para as mulheres também, exceto algumas coisas. E vice-versa. Então, o Islã tem mais coisas? Claro que tem, mas são os pilares. Quem falar isso publicamente, se comprometer, é muçulmano. Ah, mas eu não fiz o Hajj, não fiz a peregrinação à Meca. Mas você acredita? Acredito, então você é muçulmano. Mas eu não jejuei o Ramadã. Eu não posso jejuar. Eu escapei, né? Não jejuei. Né? Comi sem querer. Querendo. Esses 5 pilares do Islã, se a pessoa praticar, ela é muçulmana. E com o tempo ele vai aprendendo, vai descobrindo a religião. Continuando, o que fala depois? Uma parte interessante, Leis. Fale. Você disse a verdade. Eita. E ficamos surpresos quando ele perguntou a ele. Então disse que falava a verdade. Quando o profeta disse, o homem respondeu, é verdade. O que você está falando é verdade. Daí o homem perguntou, Muhammad, fale o que é a fé. Iman, o que é a fé? O que o homem disse? O que o profeta disse? A fé é crer em Allah, nos anjos, nos mensageiros. Faltam os livros. Os livros, os mensageiros, dia do juízo final e o destino. O homem disse, é verdade, falaste a verdade. Daí o homem perguntou, ó Muhammad, fala para nós o que é al-ihsan. Essa palavra. Ihsan, em árabe, o que é al-ihsan? Ihsan em árabe, gente, não tem nem tradução uma palavra só. Ihsan significa a pessoa fazer algo bem feito. Fazer porque quer, porque gosta, fazer o bem. Essa palavra falar para outra pessoa, Abed Ahsan fez o bem, fez o melhor para outra pessoa. Às vezes é traduzido como virtude, às vezes é traduzido como benevolência, mas não é isso. O Ihsan, o profeta deu exemplo. O Ihsan é você adorar, olha só, é adorar Allah como estivesse vendo Ele. Se você não está vendo Ele agora, Ele está te vendo. Adorar Allah como se estivesse vendo Ele.
Senão você não vai ver ele. Porque ela não é físico. Mas saiba que ela está te vendo. Esse é um terceiro grau. Nós temos o primeiro grau do Islã. O primeiro grau do Islã é a prática externa. No começo do texto aqui não falou prática interna e externa? O Islã. Quais são as práticas, Maquin, que identifica a pessoa que é muçulmana? Exemplo. Vai eu e Maquin, vamos ali no Baixa, ali, restaurante ali, fazer propaganda para eles me patrocinarem. No Baixa ali, fazer propaganda para eles patrocinarem com esfirras, o Sheik Rodrigo. Daí vai eu e o Russo. E você. Chegamos lá, sentando, chega uma pessoa, senta na mesa, fala Bismillah, começa a comer com a mão direita, se alimenta e fala Alhamdulillah no final. O que você vai achar que a pessoa é? Muçulmana. Não tem por que pensar diferente. Mas é possível que ele não seja muçulmano? Muito difícil, cara, não. Tudo bem. A pessoa entra na mesquita no Ramadã, 6h15, senta assim. Deu o adhan, ele pega o copo d'água e fala Bismillah, Allah, Alhamdulillah. Pô, o cara quebrou o jejum. A pessoa fala, cara, fechou meu ano, eu quero juntar dinheiro, já guardei meu dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas. Zakat. Você vê a pessoa, olha, quero fazer peregrinação à Meca. Então o que é o Islã? É a prática externa. O que é a fé? A prática interna. Você sabe se a pessoa jejuou? Sabe. Você sabe se a pessoa está de hijab, sem hijab, como zakat, paga o zakat, jejua, faz o wudu. Você vê. Mas você sabe se a pessoa acredita nos anjos? Tem como saber? Sabe o nível de fé que a pessoa tem na existência dos anjos? Não. E nos profetas? Se a pessoa fala, eu sou muçulmano, mas acredito em todos os profetas, menos em 2. Não é muçulmano. Mas você não sabe disso. Está no coração dele. Ah, eu sou muçulmano. Ah, ele vê o cara praticando, mas ele diz, olha cara, esse negócio de dia do juízo final, para mim é furado. Até ele falar, você achava que ele era muçulmano. Quando ele fala isso, ele não é crente. Ele não é muçulmano. Porque tem o Islã e a fé. Mas se a pessoa fala assim, ó, olha cara, eu sou muçulmano, tudo tem que fazer que eu faço. Ah, mas tem umas coisas aí, cara, eu não quero nem falar que eu faço aí. E tem umas coisas que é para fazer, eu nem falo. Sou muçulmano? Claro que você é. Se você é Allah, que você vai... Qual é a desculpa que você vai dar para Deus depois? Não compete a mim. Qual é o... Como é que se fala? Qual é o BO que você vai dar? O que você vai falar para Deus? Não é para mim. Então, existem práticas externas e práticas internas. E agora, o que é esse bendito ihsan? É outro nível. É onde a pessoa ela tem fé, acredita, adora Allah de uma forma, de um nível que mesmo se ele estivesse sozinho no mundo apocalíptico, ele continuaria fiel. É aquela pessoa que eu estou lá na minha chácara, sozinho, e eu faço o que eu tenho que fazer de oração, por quê? Eu e Deus, não é com as pessoas. Isso está mais próximo da ética religiosa do que qualquer outra coisa. Né? Está muito mais próximo da ética religiosa que qualquer outra prática religiosa. Estou sozinho no Ramadã, estou sozinho em casa, um calorão, olha isso, um calor que Deus manda. E eu estou sozinho e eu vejo aquele Yakult, aquele gostosinho, aquele geladinho. Ou vejo um cafezinho.
Ou uma jarra bem gelada. E você está firme ali. Daí eu pergunto pro Abed. Ô Abed, na escola você jejuou ou não? Ah, para com isso, Abed. Sério? Vamos aqui, né? E o Abed está dizendo que jejuou. E se eu falar para você, Abed? Chocolate, cafezinho, docinho. Quebra ou não quebra o jejum? Não, você quebra? Se eu oferecer para você? Mas por que, cara? Você estuda na escola islâmica que só tem muçulmano lá? Seu pai está vendo? Sua mãe está vendo? Tem algum muçulmano vendo você? Ninguém está sabendo. Ninguém sabe o que é Ramadã. Ninguém sabe o que é jejum. Ninguém sabe o que é Islã. Por que você não come, cara? Allah está vendo. Esse é o Ihsan. O homem perguntou ao profeta: fala para mim o que é o Ihsan. Faça como se estivesse lá, estivesse te observando na tua frente. Não está vendo Allah? Ele está te vendo em todo momento. Em todo momento. Agora vem a questão. Deixa eu botar aqui. Ihsan, Iman, Islam. Esse aqui é o ponto de partida. Quantas pessoas tem que praticam o Islã? Praticam. Milhares, não é? Alguns praticam uns 60%, uns 40%, uns 20%, mas praticam. Agora, quem é aquele que é fiel mesmo, que veste a camisa, que é Allahu Akbar? Diminuiu aqui, não é? Uhum. E quem está aqui? Allahu Akbar. Pouquíssimos. Na surata Al-Waqi', aqui. السابقون السابقون. São esse aqui. في جنات النعيم واصحاب اليمين. Aqui. Entendeu? Não é, Hassan? لدرجة الإحسان فوق. Quem está no nível da fé muito alto. Quem está nesse nível da fé, a ética da fé, lá no fundo, é aquelas pessoas que ela fala no Corão, surata número 8, versículo 2. Anotem depois. Surata 8, versículo 2. Somente são fiéis, somente são crentes. Os crentes puros que estão naquele nível alto, aquelas pessoas, quando é mencionado o nome de Allah, o seu coração treme, tem um fervor. E quando é recitado o Alcorão, a fé aumenta. E se encomendam, confiam em Allah. Isto, os grandes sábios falam que halat são situações da fé. Eles não dizem que isto é a fé, mas eles falam que a fé da pessoa está alta, por alguns motivos internos e externos, ele chega a isto de vez em quando. Tem momentos e momentos que a pessoa está sozinha, está lendo o Alcorão, lendo uma história, e aquilo tocou a pessoa que ela se emociona. E é esse grau. Tudo bem. Gente, falei demais, vamos acabar a aula. Cadê a esfirra? Quando alguém, por exemplo, está contando uma história do profeta Muhammad e realmente emociona a gente, os olhos enchem, por um milésimo de segundo aquele nível? É aquele nível. Chegou o nível. Chegou aquele nível. Depois baixa. Baixa. Um sábio chamado Ibn Jawzi, que ele é de Bagdá, do Iraque, do século 1400, 1500 e pouco, ele faleceu. Perguntaram para ele, por que tem momentos que na mesquita, ele falou na mesquita, a fé nossa está alta e nós saímos para fora, a fé. Ele disse, é igual a pessoa que toma um chicote nas costas. Quem toma um chicote nas costas, ele fala o seguinte, sobre a punição. Tem pessoas que tomam chicotada nas costas, só dói naquele momento. Depois passa, mas fica a lembrança. Mas a lembrança não dói como doía. E tem outras pessoas, que não precisam tomar chicotada, mas só viram um chicote, e ele se vê na situação de sendo punida e castigada,
que aquilo causa uma dor para ele pro resto da vida. Esse é o arrependimento sincero. Esse é o arrependimento sincero. Que Allah nos dê o arrependimento sincero. A gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo e com outras pessoas. Por isso que disseram a seguinte frase em árabe: As-sa'idu man wu'idha bighayrihi. O felizardo é aquele que não se tornou exemplo negativo para os outros. Tanta pessoa vê coisa errada no mundo com as pessoas. A pessoa diz, perguntar para um sábio: onde você chegou ao grau de sabedoria? Vendo as pessoas caindo e desviando o caminho que elas caíram. Coisa tão óbvia, não é? Como é que você atravessou o caminho e não caiu? Eu vi as pessoas caindo, eu segui outro caminho. É, coisa óbvia. E Allah manda sinais para nós, na religião e no dia a dia. Só que a gente passa por umas fases na vida que a gente tem que, né? A gente tem que aprender, né? Por isso que dizem, né, que a gente só conhece a ingratidão, só sabe que era ingrato, só descobre que era ingrato depois. No momento a pessoa nunca sabe que é ingrato. E o contrário da gratidão, que é a perseverança, a pessoa só vai colher o fruto da perseverança depois que ela aguentou. Passou porque você aguentou. Melhor nem saber. Bom, vamos continuar o hadith? Daí o homem perguntou o quê? Ó Muhammad, pergunta para mim quando é a hora, quando é o dia do juízo final. Você quebrou? Você quebrou o elevador? Não quebrou. Tá bom, inshallah. Tô brincando com o Haji. Você quebrou? Eu não. Tadinho, pecado. O homem perguntou ao profeta quando que é a hora? A hora do quê? Dia do juízo. O que o profeta respondeu para ele? Quem está perguntando? Aí mudou. Peraí. Quem está perguntando? Ou melhor, quem está sendo perguntado sabe menos de quem está perguntando. Opa! Então fale para mim. E o homem perguntando ao profeta Muhammad, as pessoas ao redor prestando atenção. E o Omar só de olho nele. Fale para nós quando que será os sinais, quando chegar perto, para a gente ficar preparado. O que o profeta de Deus disse? Os sinais é quando a mãe, ou melhor, a escrava der luz à sua própria ama, sua própria dona. Entendeu? Quando a mãe der luz à sua própria dona. Ou melhor, quando a escrava serva a sua própria senhora. A Raquel fez assim. O que você supõe, Raquel? Vocês lembram? Não é da época de vocês, mas nossa época. É incompreensível mesmo. É da nossa época. A Raquel não é da nossa época, nem o Maquin, nem o Leis, nosso irmão, mas nossa época. Vocês lembram na época do Silvio Santos, domingo? Eu via lá de Porto Alegre. Começava às 10 horas da manhã. Tinha o tênis Montreal. Lembram? Tinha o tênis Montreal. Meu sonho era ganhar o tênis Montreal. E eu me lembro que o... Monark. É da época do Silvio Santos. E terminava às 10 da noite com Pedro de Lara, lembra? Eu ouvi dizer. Tinha, lembram? Era louco. Tinha o Wagner Montes, que entra com a perna assim, a namorada dele, né? Eu lembro. Olha só. Sônia Lima, lembra? Tô ligado. Somos entregatinhos, Sônia Lima. E daí eu me lembro que o Silvio Santos falava, vem a caravana, quem não é de São Paulo, para quem é São Paulo está acostumado. Mas quem é do sul, lá no interior do interior, fora do Brasil, lá, eu ficava pensando, minha em mente, caravana da Vila Guilherme, não é? Ele falava isso,
Vem a caravana de Itacoatepetuba, sei lá, a caravana de Osasco, hein? E na minha, como criança, eu ficava lembrando, aí quando eu vim morar em São Paulo, eu via Vila Guilherme, Vila Mariana, olha só Osasco, Guarulhos, de Guarulhos, né? A caravana representando Guarulhos. E eu me lembro, quando eu pergunto com alguém no bairro de São Paulo, eu me lembro da década de 80, quando ele falava caravana, ele falava na época, lembra? Você lembra? Então não é da sua época, né? Assim? Eu ouvi dizer. Não, mas bom era o antes. Vamos voltar para a aula de Hadith, que é mais importante. Né, Raquel? Que é da caravana de Guarulhos. Nosso irmão também de Guarulhos, caravana de Guarulhos, né? Trabalha em Guarulhos. É, de Barulhos, lá. Trabalha em Barulhos. Bom. Rio Grande das Trevas. Meu Deus do céu. E quem mora em Passo Fundo eu moro no Poço Sem Fundo. Né? Bom. E daí, o que significa no dia em que a escrava der luz? Não. No dia que a escrava der luz à sua proprietária, à sua dona, senhora, você vai ver os homens desnudos, sem roupas, descalços, pobres, pastor de ovelhas, brigando, competindo quem tem o prédio mais alto. Na Arábia, século VII ia ter isso. Mas hoje tem. Caiu certinho. Vai em Dubai. Vai em Dubai. Naquele Burj Khalifa. Já foi lá, mano? Já foi, Abel? Gente, aqui ninguém foi em Dubai. O que é isso? Ninguém foi em Dubai. Ah, Fábio, você não fama. O que vocês fazem no fim de semana? Conte pra mim. Né? O que vocês fazem, pô? Que vida monótona. Mas tudo bem. Mas quem vai lá aquele Burj Khalifa, olha aquilo e conhece esse hadith, vê exatamente. O que ele disse no dia que a mãe der à luz a sua... Vai chegar uma época que os filhos vão tratar as mães como escravas. Está pertinho, hein? Já passou, já está. Está pertinho, já é. E interpretaram que esse dia também é o dia em que a mãe, a filha, é um dia, hoje, a interpretação de hoje, a diferença de espaço entre as gerações. A mãe era escrava e a filha é dona de escravos. Entre elas, a própria mãe. Outra interpretação que dizem, vai ser o dia que vai inverter a situação, que tem a ver com a primeira explicação. Onde a mãe será tratada como escrava pela própria filha ou filho. Isso aí, exemplo está cheio. E outra interpretação que falaram na época do profeta Muhammad, ou na época do Omar, era quando tinha escravas naquela época, os filhos das escravas seriam os governantes da próxima geração. E isso aconteceu. Os maiores sábios de interpretação do Alcorão, do primeiro século do Islã, eram todos eles filhos de escravos. Incrível. Qatada, Dahak. Os livros de teologia islâmica, eu quero quem eram as pessoas que mais interpretavam o Alcorão, depois de tu ver o nome de 5, 6 ali, os 6 ali, referência, todos eles eram filhos de escravos. Eles aprendiam. E viraram os sheiks. E viraram o quê? Sheiks, professores de Alcorão, dos filhos dos senhores deles. Allahu Akbar, isso aconteceu. Isso aconteceu. Tu vê na história do primeiro século do Islã, quem era o imã de Meca?
há 30 anos depois da morte de Muhammad, fulano, quem ele é? É da tribo? É o cara lá, o Atá. Quem é o Atá? Um homem chamado Atá. É o filho do escravo, o filho da escrava. Mas como vocês vão deixar o filho do escravo? O profeta Muhammad disse, para seguir quem mais sabe da religião, quem mais sabe do Alcorão. E ele é o que mais sabe da religião. Mas como? Ué, você estava no comércio e estava aprendendo. Agora você. Em Medina, a mesma coisa. Em todas as capitais islâmicas, no 1º e 2º século, os imames, nas maiores mesquitas do ensino religioso, eram filhos ou netos de escravos. Libertos depois. Libertos, obviamente. É uma das explicações desse hadith. Eu não vou falar outras coisas que aconteceu por aqui no Brasil, porque eu estou gravando, mas depois eu falo. Tá bom? Fora do ar. Vou terminar. E quem são os descalços, os pobre coitado, pé de chinelo lá que iriam os beduínos? Quando acontecer isso, a hora está perto. O homem foi embora. O Omar disse o quê? O homem foi embora. Acabou as perguntas, o homem foi. Tudo em volta com o profeta respondendo. E o profeta perguntou para o Omar: Omar, você sabe quem estava perguntando? Quem era o homem que estava perguntando? Olha a educação de Omar. Ele disse: Allah e seu mensageiro sabem. Quando o muçulmano não sabe algo da religião, ele fala Allahu Alam. Vou até escrever aqui que isso aqui, nós temos que aprender. Aprender a falar isso. Em vida do profeta fala Allah e o mensageiro sabem. Mas quando você não sabe, você fala o quê? Allahu A'lam. Para terminar, Malik ibn Anas, que faleceu no ano 198 da era islâmica. Era um grande, o maior sábio da sua época, em toda a parte do mundo islâmico, em Medina, onde o profeta está enterrado. E ele dava aula na mesquita do profeta, onde o profeta dava aula de religião. Imagina a honra. Malik ibn Anas. Malik, nome dele. Ele dava aula de religião onde o profeta sentava. Isso 120 anos depois da morte do profeta. Ele era órfão. A mãe dele educou ele. A mãe dele educou ele, ensinou a religião para ele. O Malik ficou famoso. Vieram pessoas de toda a parte do mundo, lá da Pérsia, lá do Irã até o Marrocos. Iam para Medina para perguntar coisa para o Malik. Ele de origem escola malikita. E veio, o pessoal, vamos fazer a peregrinação. Naquela época a gente fazia Hajj, não é igual a gente pegar o viação cometa até Jundiaí aqui, né? Quem andou aqueles cometão que era banco de couro, aquele era legal, aquele, né? Aquele era legal, né? É, versão maneira. É, e daí fala, vocês estão indo para Meca? Gente, já vou terminar, por favor. Tá vindo de Meca? Estavam indo para Meca. Nós temos nossos sheiks têm perguntas. Vocês entregam para o imam, para o Sheikh Malik. Ele responde, anota e traz para nós as perguntas. Do Marrocos até Meca. Eu não sei quanto tempo é de camelo. Que em Marrocos é tudo montanha lá em cima, não é só o deserto do Saara lá embaixo. É tudo montanha, não é? Tudo montanha. Depois passa a Tunísia, não sei o que mais passa lá, Bahia, sei lá onde passa, enfim, Pernambuco. Vai indo e chega lá. É longe. Chegaram para o Malik e falaram o quê? Sheikh, nós somos do Marrocos. Trouxemos 40 perguntas selecionadas
que os nossos maiores sábios sheiks lá do Marrocos têm. Pediram para o senhor responder, e nós vamos anotar. Pergunta número 1, não sei. Pergunta número 2, não sei. Das 40 perguntas, ele respondeu 36, não sei. Allah que sabe, eu não sei mesmo. Allahu Alam, Deus sabe. Falaram, Sheikh, e agora? Eles estão pagando para a gente vir para cá, para trazer as perguntas, as respostas. Como que nós vamos voltar agora a tudo isso sem as respostas? Só que o senhor disse, eu não sei, Allah que sabe. Malik disse, fale para eles que Malik ibn Anas, filho de Anas, disse que ele não sabe. Eu ser conhecido por eu não sei é melhor do que eu ser conhecido por aquilo que eu falo e de verdade não sei. Imagina se o Malik ibn Anas entrasse no Facebook hoje. Imagina se o Malik ibn Anas entrasse nos grupos de WhatsApp. Acabou. Imagina se ele entrasse no Instagram e seguisse minha página, ia me matar, daí já era. Para terminar, quando o homem foi embora, o profeta Muhammad disse, esse homem é o anjo Gabriel, que veio ensinar a religião. Gente, meus amados, esse é o hadith do anjo Gabriel. Espero que tenham gostado, aproveitado. Finalizando, agradeço a todos por enquanto, alhamdulillah. Essa sala é muito boa, né? É até mais calma, não é? É, fica mais tranquilo aqui. Mas tinha luz que batia aqui antes, não é? Era bem arejado aqui. Vamos fazer um esquema aqui com ele, vai ver. Gente, por causas maiores, no sábado que vem não estarei convosco. É para matar, é para deixar com saudade, vocês compreendem, né? Mas no próximo, sem ser o que vem, no dia 20 estarei. E pretendo estar direto. Vou faltar um outro sábado, mas vou estar com vocês aqui. Hã? Ah, é? Egoísta. Não pensa nos amigos. Mas no sábado eu estarei por uma causa, não é melhor, maior, porque tenho certeza, cada passo que todos tiveram para vir até aqui, para aprender um hadith do anjo Gabriel, vale a pena. Então sábado que vem vai ter aula de árabe sábado que vem, então a aula não vai começar às 2, pode começar às 4h30, deixar a aula do Sheikh também, tá? Mas estarei uma outra vibe, só que eu não vou falar, né? Vai para Dubai, tenho certeza. Vamos para Dubai. Vamos para Dubai porque tá muito calor aqui, não tem ar-condicionado. Gente, vamos descer pro lanche. Agradeço por hoje. Qualquer dúvida, pergunta, tamo aí. Salam aleikum. Alhamdulillah. TV Islâmica Brasil.